defesa de um governo ilegítimo, apoio à reforma que não beneficia o trabalhador e assédio moral. Tudo isso são prato cheio no programa e na emissora do cacique do SBT, o Silvio Santos. Para quem não pôde acompanhar o último programa, o último domingo agora, no SBT, perdeu sem sombra de dúvida uma cena lastimável, constrangedora, ridícula. Um senhor de quase 80 anos induzindo uma menor ao assédio moral dentro do local de trabalho. Já se não bastasse as grandes investidas de Silvio Santos em fazer campanha a favor de um governo ilegítimo e uma reforma precária que deixa o trabalhador em situações totalmente desconfortáveis, ele agora resolveu atacar de cupido. O problema é que, por ser o dono do baú, por ser o cara que trouxe o Chaves para o Brasil, ele se acha o intocável. E o pior de tudo, a opinião pública, aquelas pessoas que são formadoras de opinião, elas simplesmente ignoram. Por quê? Simplesmente pela posição social de quem vos fala. O que acontece? Se fosse em qualquer outro ambiente de trabalho, onde o dono da empresa estaria ali constrangendo uma funcionária, por maior de idade que ela fosse, ou por qualquer idade que ela tivesse, a se relacionar com outro rapaz ou com outra pessoa, simplesmente a mídia, a opinião pública, a população viria a público questionar, pedir processo, hashtag somos todos fulano de tal, hashtag somos isso, somos aquilo. Porém, o que vimos no último domingo foi o apresentador Silvio Santos constranger a sua funcionária de menor de idade, a Maísa Silva, em relação a ter um relacionamento forçado com o seu mais novo protegido, Dudu Camargo. A polêmica que levanta nisso é a seguinte: por mais que sejam pessoas da televisão, por mais que sejam pessoas que estejam, digamos, entre aspas, acostumadas com as suas brincadeirinhas, vimos que a garota ficou totalmente constrangida, ameaçando até deixar o programa. E a repercussão nas redes sociais e a repercussão de algumas pessoas que se dizem formadores de opinião foi apoiar aquele ato e ir de contra a opinião daquela jovem que em todo momento tentou se desvencilhar das investidas impróprias do seu patrão. Por exemplo, a apresentadora Sônia Abrão saiu em defesa do rapaz e em defesa do SBT, em defesa do Silvio Santos, como se eles precisassem da defesa dela, dizendo que a garota teria sido, digamos, grosseira. Digamos que a garota teria sido indelicada. Mas ora, indelicada por quê? Se fosse pessoas comuns, se fosse na escola, se fosse em outro local de trabalho, na qual o patrão tivesse induzido aquele tipo de situação, a repercussão teria sido totalmente negativa. O que vimos foi uma atitude machista, autoritária e precariosa. Quando se trata de assédio moral, todo mundo sabe que está propício a acontecer, principalmente em locais de trabalho se referindo à mulher.
Por quê? O que se diz a respeito de assédio moral foi tudo aquilo que aconteceu naquele momento, naquele programa, e que a mídia pouco se importou para a investida do que o apresentador estava falando, mas sim para a opinião daquela jovem em questionar o rapaz. Quando se fala em assédio moral, o que é o assédio moral? O assédio moral é a exposição de alguém à situação humilhante. Houve uma situação humilhante naquele episódio. E constrangedora, repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho e no exercício de sua função. Ou seja, assédio moral é a exposição de alguém à situação humilhante, constrangedora, repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho ou no exercício da sua função. Tudo que se caracteriza um assédio moral vimos naquele episódio. E esses tipos de conduta normalmente são mais comuns em relação à hierarquia e autoridade daqueles que predominam dentro de uma empresa, ou seja, patrões, gerentes, subgerentes e até funcionários da mesma linha, da mesma estirpe e do mesmo setor. Outra coisa que se é de chamar muita atenção é as declarações do pai da jovem em relação ao episódio. Saiu falando que a jovem, no caso a Maísa Silva, já estava acostumada com as brincadeiras do patrão desde criança. Só que o que vimos ali não foi uma questão de costume. Aquilo não foi uma situação costumeira. Até porque, se fosse, ela teria aceitado a brincadeira, digamos assim, com bom humor, o que não aconteceu naquela situação. Ou seja, aquilo foi uma situação explícita para todo o Brasil, onde todo mundo pôde perceber o desconforto daquela pessoa que estava sendo assediada, e os pais, por certamente ela ter um contrato com o SBT, simplesmente acharam mais proveitoso, digamos assim, levar na esportiva ou dizer que já estavam acostumados com esse tipo de coisa, com esse tipo de brincadeira. Porém, isso é costumeiro porque a gente sempre vê o apresentador Silvio Santos, não só ele, mas como outros âncoras do SBT, a exemplo de Ratinho, fazer brincadeiras que na menção deles são brincadeiras, mas constrange bastante os seus funcionários. Porém, como é de uma grande emissora e é o dono da emissora, a opinião pública ela pouco se importa. Mas se fosse uma pessoa simples, as críticas viriam a cavalo. Porém, acredita-se que aquele tipo de brincadeira e aquele tipo de situação não agradaram nem a gregos e nem a troianos. Porque, de um lado, os pais, a opinião pública vem opinar, e de outro, a opinião da jovem em relação ao episódio foi totalmente ao contrário. Isso nos remete à seguinte situação: o quão hipócrita é a opinião pública e o quão hipócrita está sendo a personalidade e a mente de alguns, digamos assim, brasileiros. Porque se fosse um caso relacionado à sua família, a uma filha, ou até mesmo a um filho, ou a sua esposa, ou qualquer pessoa que tivesse um vínculo familiar com você, rapidamente você iria responder de uma forma totalmente diferente. Isso eu falo para quem respondeu de uma forma achando que a situação foi normal, que a situação foi apenas uma brincadeira, até porque tudo aquilo que ofende, que constrange, começa com a brincadeira. Exemplo, o bullying para algumas pessoas é uma brincadeira. Todo mundo
encara o bullying como uma brincadeira, colocando algum tipo de apelido pejorativo em algumas pessoas. E aquele grupinho, aquilo ali para aquele grupo é uma brincadeira. Mas para a pessoa que sofre, para a pessoa que sente, não é uma brincadeira. O racismo, a homofobia, a misoginia, para alguns é uma brincadeira. Simplesmente chamar algumas pessoas de alguns apelidos pejorativos entre grupos sociais pode representar uma brincadeira. Porém, para a pessoa que está passando pela situação constrangedora, não é uma brincadeira. É assédio. É crime. Esse foi mais um vídeo para o canal. Esse aqui, Danilo Souza. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!